Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui praticamente no início do nosso ano, já entramos nesse ano já louvando ao Senhor. E como é bom poder estar aqui com você nesse início, trazer uma palavra ao seu coração, porque é um tempo novo na nossa vida, é um ano totalmente diferente. Espero que seja realmente um ano diferente para todos nós, que passamos um tempo aí de 2020, um tempo com uma certa dificuldade aí, né, que a gente sabe, mas Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, e isso é muito importante, né? Entendermos que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Então eu quero nessa noite, nesse início de ano, eu quero compartilhar uma palavra com você, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 e 27. Esse texto é um texto das bem-aventuranças, né? Que é o último capítulo que o Senhor Jesus trata ali com os discípulos e a multidão, nas bem-aventuranças, né? Ou então, como chamam, o Sermão do Monte. E ele fala dos dois fundamentos, né? E eu quero trazer uma palavra para você sobre esse texto, para a gente entender quais são os benefícios, que a prudência, quando nós somos prudentes, quando nós buscamos ao Senhor, nós somos beneficiados com isso. E aí, diante disso, a gente consegue sim viver um novo tempo, uma nova vida, uma nova expectativa. Então, abra sua Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Eu vou ler aqui na versão NVI, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Verso 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Vamos orar ao Senhor pela palavra. Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Deus por esse dia, por esse tempo, na Tua presença. Que a Tua palavra nessa noite fale aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa manter a mente dos queridos irmãos e amigos que nos ouvem, com a mente e o coração alertas à Tua palavra e à Tua voz, Senhor. Abençoa minha vida nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nós passamos por adversidades, passamos por momentos difíceis na nossa vida, como passamos, né? E essas adversidades, ela acaba se tornando um agente que começa a esterilizar a nossa capacidade de sonhar, né? Aí não permite que você sonhe, não permite que você faça os seus projetos, que você construa algo sólido, algo que vai ficar para um futuro vindouro, né? E quando nós entendemos essa palavra, quando nós realmente somos prudentes, né, nós somos beneficiados por ela. E quando nós somos imprudentes, logicamente, nós não vamos ter aquilo que nós queremos e que sonhamos, né, por causa da nossa imprudência, e isso acaba então gerando essa esterilidade na nossa mente. E esterilidade é o que? É algo assim, é algo morto, algo que não dá vida, algo que não tem sonhos, não tem projeto, não tem nada, porque é estéril, é sem vida. E nós, quando éramos crianças, assim, você, todos nós éramos crianças, nós sempre fomos pessoas sonhadoras, nós sempre sonhamos, né? Quando você é criança, você sonha em ser um jogador de futebol, no caso dos meninos, né? As meninas querem ser modelos, né? Alguns querem ser médicos, querem ser advogados, querem ser policial, querem ser bombeiros. Enfim, querem ser muitas coisas, querem ser, hoje em alta querem ser cantor, né? Enfim, então as pessoas sonham, quando você é criança, você tem esses sonhos para a sua vida, você projeta isso para a vida, mas muitas vezes quando você está na sua fase adulta, muitas vezes os sonhos eles acabam mudando, né? E aí a sua percepção com relação a essa relação de sonhos, elas mudam até um pouco. Aí quando você já está numa idade assim dos seus 25, talvez, 20 e poucos anos, aí você já começa a sonhar diferente, você já quer talvez construir uma casa, você quer ter uma família,
estruturada, você quer ter filhos, enfim, você quer viajar, você quer estar bem sucedido profissionalmente, né? Então percebe que às vezes são fases da nossa vida e são percepções que mudam conforme você vai mudando de fase, né, de idade. Mas os sonhos, eles não podem deixar de existir, a gente tem que manter, porque nós somos seres sonhadores, né? Então, seja qual for o seu sonho, qual seja o seu projeto, qual seja o que você quer viver para esse ano de 2021, a gente tem que fazer algo sólido, a gente tem que estar edificado sobre algo que realmente vai ser para o futuro, vai ser vindouro, no caso, né, é o Senhor Jesus. Porque seja qual for o seu sonho, infelizmente nós temos um inimigo das nossas almas, que é Satanás. E ele vem o quê? Muitas vezes para quê? Para roubar isso de nós. Ele vem o quê? Tentar destruir os nossos sonhos, né? Tentar matar, acabar com isso. E a esterilidade é um tipo de morte, como eu disse, né? A esterilidade tem o quê? A capacidade de te matar, mas com a sua consciência em perfeito estado, né? Porque está aqui na nossa mente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o texto que nós lemos aqui de Mateus, no capítulo 7, o Senhor Jesus, ele vem sempre assim, de uma forma muito sábia, muito legal, ele apresenta sempre as boas novas através de parábola, através de situações assim, para o nosso crescimento e para o nosso entendimento, né? Para o quê? Para fim de ficar uma coisa mais prática os ensinamentos dele. E ele estava ali então com seus discípulos, com a multidão, com várias pessoas que o seguiam durante aquela jornada. Então todos esses ensinamentos que eram para eles também é para nós nos dias de hoje. Então nós estamos aprendendo com Jesus de como ter uma vida sólida, como realizar os nossos sonhos de uma forma sólida, de uma forma que edifica e sustentável. Então, esse texto é uma continuação do Sermão do Monte, como eu já disse, onde Jesus começa ali a ensinar de uma forma bem particular com seus discípulos, né? E as novas condutas e um estilo de vida completamente diferente daquilo que eles viviam e daquilo que eles iam viver. E Jesus sempre usou assim, o cotidiano das pessoas, né, para que fosse o que? Mais fácil de entendimento da sua mensagem. Então, eu quero usar essa parábola também para que a gente possa compreender melhor aquilo que o Senhor quer trazer para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, né? Não trazer nada assim meio muito complicado, mas algo que realmente nos edifique e traga algum ensinamento. Porque o texto, na verdade, ele também trata de sonhos, né? Então, aqui, note aqui algumas semelhanças do texto. Perceba que ele fala aqui que o homem, né? Havia um homem prudente e um homem imprudente. Mas qual que era a semelhança disso? Então, são duas pessoas, né, dois homens com a mesma necessidade. Eles tinham a mesma necessidade, vamos dizer. Uma casa, ter onde morar, um local onde a sua família se sinta segura e protegida, né? Então, era a necessidade de ambos. E eles também tinham o mesmo sonho de conquistar algo. Eles queriam conquistar algo, né? E Jesus aqui dá o exemplo da casa. E as duas pessoas tinham mesmo que a mesma oportunidade em realizar os seus sonhos, realizar os seus projetos, viver um novo tempo na sua vida. Então, mas as semelhanças, elas acabam quando entra o quê? A hora de tomar a decisão. Aí muda. Porque aqui o texto diz que ambos ouviram a voz de Deus. Ambos escutaram a voz do Senhor. Ele fala, todo aquele que ouve a minha voz, né? Aí tem aquele que pratica e aquele que não pratica. Então, eu quero falar com você primeiro sobre aquele que pratica, aquela pessoa prudente, aquela pessoa que ouve a voz de Deus e ela coloca em prática na sua vida para que ela realmente consiga realizar os seus sonhos, os seus planos e os seus projetos. Então, um deles era prudente. Como assim? Ele foi um cara cauteloso, ele era um cara talvez sensato, ajuizado, avaliou a situação, adquiriu todo o material adequado para construir sua casa, né, fiscalizava a obra, né, enfim, talvez contratou um engenheiro, porque assim, o sonho aqui, no caso que a gente está falando de uma casa, né, quando você sonha em ter alguma coisa, seja uma casa, um projeto para a sua vida, você normalmente vai atrás de alguém que possa desenhar aquilo, pôr num papel, pôr de alguma forma, para que você consiga enxergar aquilo que você tanto deseja. Então isso é você ser cauteloso, é você ser prudente, é você ser sensato, né?
para que você use o material, use as coisas de uma forma correta e o seu sonho, ele se realize, não é? E de forma o quê? De uma forma segura, de uma forma duradoura. Não que você faça alguma coisa que amanhã, pum, desmonta tudo. Não, você quer fazer uma coisa que vai durar para sempre. Né? Essa é a ideia, a gente sonhar, mas sonhar com os pés no chão, de fato, mas que seja algo que vá para a vida toda. Então, escutar a voz de Deus é algo muito importante para a nossa vida. Irmão, desculpa eu ficar bebendo água, mas a boca vai ficar seca. Né? Mas aqui, escutar a voz de Deus. Escutar a voz de Deus, queridos, nos leva a uma intimidade com o Pai. E quando você tem essa intimidade, você coloca os seus planos, você coloca os desejos, os seus sonhos, os planos que tem para esse ano de 2021. Você está sendo o quê? Prudente, você está sendo cauteloso. Por quê? Porque você quer algo que dure. Algo que realmente tenha solidificação, que esteja firmado em algo que vai durar para sempre. E é interessante, eu quero também ter um texto para a gente ver essa questão da intimidade, de obedecer ao Senhor. Em 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 5 e 7, ali conta a história do rei Ezequias. Quando o povo da Síria, eles querem invadir Judá, não é? Senaqueribe está ali pronto para invadir o reino, né, de Judá. E Ezequias, ele recebe uma carta, mas ele não quer, mas aí o texto vai dizer assim, no versículo 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele e era bem-sucedido em tudo o que fazia. Vou repetir o versículo 7. E o Senhor estava com ele e era bem-sucedido em tudo o que ele fazia. Então percebe, queridos, veja que quando nós ouvimos a Deus e praticamos aquilo que ele pede, nós obedecemos, cumprimos os seus mandamentos, não é? Isso gera o quê? Uma intimidade com o Senhor. E isso nós somos o quê? Beneficiados. Então percebe que a prudência, quando nós somos prudentes, nós somos beneficiados por isso. Então é importante que nós obedecemos, ouvimos a voz de Deus e praticamos e façamos aquilo que Ele pediu para que nós fizéssemos. Para que aí sim você tenha os seus sonhos realizados. Né? E o sucesso na vida cristã dependerá do modo como ela está sendo edificada. Então, o seu sucesso, a sua vida de sucesso, na sua vida cristã, nos seus sonhos que tem para realizar, isso vai depender muito de como você está lidando com isso, aonde você está edificando a sua vida. Porque tudo que fazemos encontra-se em conformidade ou em oposição ao ensino de Jesus. Né? E como que você tem lidado com isso? Né? Você está fazendo realmente, de fato, em conformidade com aquilo que a Bíblia tem ensinado, aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Ou você sempre se opõe àquilo que Ele tem ensinado? Né? Porque percebemos então que somos responsáveis pelas nossas ações. E sendo que cada uma delas que será aprovada. Então nós somos responsáveis pelas nossas ações. Deus, Ele já nos deu a direção, Deus já deu a orientação para você. Então aquilo que você vai fazer agora é responsabilidade sua. Né? Porque é você que tem que pôr em prática. Né? Deus, Ele já deu, Ele falou, é assim que tem que ser. Aí o que nós temos que fazer? É colocar em prática na nossa vida, para que aí sim você construa o seu sonho de forma correta, de uma forma que ele não vai desmoronar, para quando vier as adversidades da vida, quando vier as situações que você vai enfrentar, nós não estamos isentos disso. Né? Nós vamos passar por problemas, vamos passar por dificuldades. Esperamos que o ano de 2021 seja muito melhor que 2020. Né? Mas para que quando surgirem os problemas, isso não venha trazer esterilidade à nossa mente, à nossa vida, para que você, de fato, acabe com os seus sonhos. Né? Então procure obedecer à voz de Deus. Procure praticar aquilo que o Senhor tem dado a você. Agora veja, vamos ver aqui a segunda pessoa, né, que era a pessoa imprudente, como o texto diz, que ele ouve a voz também, mas ele não pratica. E ele construiu a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, veio a tempestade, e ela não resistiu. Né? Então percebe que quando você não pratica, se vier as tempestades, como eu já disse para os irmãos,
a casa pode cair, como diz, né, o termo. A casa pode cair. Então a gente tem que estar firmado nessa rocha para que as coisas de fato não desmoronem. E a palavra de Deus, o salmista, ele vai dizer no Salmo 1, olha só que legal, você já deve conhecer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Né? Então, aqui ele está colocando no primeiro versículo, né, daquelas pessoas que buscam conselhos de pessoas, muitas vezes, que não vão agregar nada na sua vida. Né? Não vão agregar, mas ele fala que aquele que medita na palavra de Deus, ele vai prosperar, ele vai ser próspero, ele vai ter uma vida saudável. Né? Porque as causas dessa esterilidade em nossa mente, muitas vezes é o que? É a incredulidade, é a murmuração, né? Ninguém vai muito longe quando fica reclamando. Né? Então são questões assim que isso pode atrapalhar. A inveja, a religiosidade, os vícios, né? São questões, assim, são causas que podem causar uma esterilidade na sua mente, e você não vai conseguir colocar em prática os sonhos, os desejos que você tem para a sua vida. Né? Porque assim, queridos, tudo que o diabo mais quer é te dar uma vida sem propósito. Né? Ele não quer que você viva os propósitos de Deus. Né? Porque a partir do momento que você já começa a voltar a sonhar, você começa a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, com certeza o inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não vai ficar feliz. Né? Ele não vai ficar feliz com isso. Né? Mas o que tem roubado de você? E hoje você se encontra assim, estéril nos seus sonhos? Como que está a sua vida? Como estão os seus sonhos? Como você tem construído a sua vida? O que você tem planejado? O que você tem preparado para esse ano de 2021 para que você viva um novo tempo? Né? Então, se você tem ouvido a voz de Deus e você não tem praticado, com certeza, talvez você não consiga chegar no final do ano de 2021 com seus sonhos realizados. Né? Então, para você voltar a sonhar, para que você possa voltar a ter aquele sonho, aqueles que você talvez projetou no ano de 2021, que você talvez não conseguiu devido a essa situação toda, mas você quer voltar a sonhar, então vá ao encontro de Jesus. Coloque na presença do Senhor. Porque um encontro determina muita coisa na sua vida. Um encontro com Jesus nunca nos deixa do mesmo jeito. Ele sempre vai mudar. Ele sempre vai dar uma direção correta para você. Então, seja sincero sobre o que você se tornou. Quem você se tornou ao longo dos últimos meses ou desse último ano que passou? O que você tem se tornado nesse tempo? Como que está a sua vida? Qual o nível de esterilidade que ronda a sua vida? Porque quando Deus te criou, Ele separou você para uma vida plena, uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de promessas, de coisas boas. Já foram definidas pelo Senhor para a sua vida. E quem está morto não tem capacidade de sonhar. Porque, como eu disse, a esterilidade, ela é o quê? É vida, é morte, é sem sentido, não tem vida, você não consegue gerar nada. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então saia desse ambiente, talvez, que você está vivendo, experimente a vida que Jesus tem para você. Né? Experimente, saia desse ambiente, talvez que você está vivenciando, porque a gente tem muitas vozes hoje. Que voz você está ouvindo? Se é voz de derrota, se é voz de morte, se é voz que vem contrário, tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você tem sonhado, saia desse ambiente. Não permita que ele roube, que ele mate os teus sonhos, que ele destrua a sua vida. Né? Coloque a sua mente e o coração aos cuidados de quem? Do Senhor. Coloque aos cuidados do Senhor Jesus. Porque só você sabe de onde você veio e para onde que você está indo. E não existe outra opção. Ou você coloca a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, ou eles vão estar na mão de outras pessoas, vão estar na mão até do próprio inimigo das nossas almas, que é Satanás. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o que você pensa e determina os seus sentimentos é que determina o que? As suas atitudes. Vou repetir.
O que você pensa determina seus sentimentos, que determinam a sua atitude. Então a gente tem que ter a nossa vida, como diz o texto lá, de Jesus, firmado na rocha, né? Então mude a sua forma de pensar, mude as suas atitudes, que elas serão que? Transformadas, porque o que Jesus quer de nós é que sejamos transformados a cada dia. Então, queridos irmãos, acredite nas promessas do Senhor e volte a sonhar, porque a promessa ela continua sendo a mesma. E você, ao se encontrar com o Senhor, sua vida nunca mais será a mesma. Isso eu tenho certeza absoluta, que a sua vida não será a mesma. Porque Ele fez todo o trabalho e prometeu estar contigo, estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então acredite na promessa de Deus. Acredite naquilo que o Senhor tem e volte a sonhar. Volte, construa o seu sonho, construa os seus projetos, viva um tempo novo, mas sobre a rocha que é Jesus. Porque é isso que vai te manter firmado nesse ano de 2021. Só assim você vai conseguir, de fato, construir os seus sonhos, realizar aquilo que você quer, para que seja duradouro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E eu quero mais uma vez orar com você, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, confiar no Senhor, que a voz do Senhor que vem ao nosso coração, meu Pai, muitas vezes trazendo uma direção para a nossa vida, Senhor. Que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado através da Tua palavra, Senhor. Para que possamos viver um ano bom, um ano saudável, um ano que os sonhos sejam realizados na vida dos Teus filhos, realizados na vida da Tua igreja, Senhor, na vida de cada pai, de cada mãe, de cada família, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem um tempo novo para cada um de nós, ó Pai, que nós possamos realmente viver esse tempo no ano de 2021, Senhor. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo ano de 2021 na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Igreja do Nazareno, Central de Indaiatuba. Um lugar para amar e ser amado.